Entre a neve e o destino, quando o avião tocou o solo, senti uma mistura de ansiedade e animação percorrer meu corpo. Eu tinha escolhido aquele destino quase por impulso. Uma pequena cidade nos Alpes suíços, cercada por montanhas cobertas de neve e famosa por suas pistas de esqui. Nunca fui uma grande esportista, mas havia algo naquele lugar que me chamava. Talvez a promessa de silêncio, de paisagens brancas e limpas, de um refúgio longe da rotina que eu tanto precisava deixar para trás. O ar frio me atingiu assim que saí do aeroporto. Respirei fundo, e o vento gelado queimou meus pulmões, mas também me deu a sensação de renascimento. No transfer até o chalé que eu havia alugado, fiquei grudada na janela, observando os pinheiros cobertos de neve, os telhados com camadas brancas e o contraste das luzes amareladas que iluminavam as janelas das casas. Parecia uma pintura viva, uma cena que eu só tinha visto em cartões de Natal. Meu chalé era pequeno, de madeira escura, aconchegante e com uma lareira que já estava acesa quando cheguei. Deixei minha mala no quarto e me joguei no sofá, ouvindo o estalo do fogo. Era como se o mundo tivesse parado, e por alguns instantes me senti completamente sozinha, mas de uma forma boa, quase libertadora. No dia seguinte, decidi me arriscar nas pistas de esqui. Coloquei um casaco pesado, botas e luvas, e com a coragem de quem não tinha nada a perder, fui até a estação de esqui. A princípio, apenas caminhei, encantada com o movimento das pessoas deslizando pela neve, as risadas, os instrutores dando comandos em várias línguas. Eu hesitava em me aproximar, até que alguém esbarrou em mim de forma desajeitada, quase me derrubando. Desculpa. Ouvi uma voz masculina grave com um leve sotaque. Levantei os olhos e vi um homem alto, de cabelos castanhos que escapavam por baixo do gorro. Seus olhos eram de um azul profundo, quase tão gelados quanto a neve ao redor, mas havia neles um calor inesperado. Ele me ofereceu a mão para que eu recuperasse o equilíbrio, e eu a aceitei. Está tudo bem, respondi, rindo do meu próprio desajeito. Primeira vez nas pistas? Ele perguntou, com um sorriso de canto que me deixou sem graça. Assenti, encolhendo os ombros. E acho que já comecei mal. Ele riu, e o som foi tão leve que parecia se misturar ao vento. Nesse caso, precisa de um guia. Se quiser, posso ensinar. Eu deveria ter recusado. Afinal, não conhecia aquele homem. Não sabia nada sobre ele. Mas havia algo na maneira como ele me olhava, com uma mistura de brincadeira e gentileza que me fez aceitar. E assim, naquela manhã gelada, aprendi a deslizar pela neve com a ajuda de um estranho. Ele se apresentou como Adrian, um instrutor de esqui que morava na região desde a infância. Sua paciência era infinita, e cada vez que eu caía, o que aconteceu inúmeras vezes, ele me ajudava a levantar, sem jamais perder o bom humor. No final da tarde, estávamos exaustos e rindo como velhos conhecidos. Ele me convidou para um chocolate quente em um café próximo à estação. O lugar era pequeno, iluminado por lâmpadas de luz suave, com mesas de madeira rústica e o aroma de cacau pairando no ar. Conversamos por horas, como se o tempo tivesse deixado de existir. Descobri que ele havia viajado pelo mundo, mas sempre voltava para aquela cidade porque dizia que ali estava sua verdadeira casa. Eu, em contrapartida, contei sobre minha vida agitada, sobre como aquela viagem era uma fuga de tudo que estava me sufocando. Ele ouviu cada palavra com atenção, sem julgamentos, apenas presente. Nos dias seguintes, nossa rotina se transformou em algo inesperado. De manhã, ele me ensinava a esquiar. À tarde, caminhávamos pelas trilhas nevadas explorando a floresta silenciosa. À noite, jantávamos em pequenos restaurantes locais ou ficávamos no meu chalé, conversando perto da lareira. Eu me pegava rindo de coisas simples, esquecendo as preocupações que havia trazido comigo. E sem perceber, comecei a esperar por ele. O som da batida na porta do chalé, o sorriso que ele dava quando me via, o jeito como seu olhar encontrava o meu em silêncio, tudo isso se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Uma noite, durante uma caminhada sob o céu estrelado, paramos diante de uma clareira. A lua refletia na neve, iluminando tudo com uma luz prateada. Ficamos ali em silêncio, apenas ouvindo o som distante da montanha. Então, sem que eu pudesse controlar, confessei. Não sei o que está acontecendo comigo aqui. Parece que, em poucos dias, minha vida virou de cabeça para baixo. Ele me olhou com seriedade. Às vezes é preciso se perder para se encontrar de novo. Quando seus olhos se fixaram nos meus, senti o mundo desaparecer. Ele se aproximou devagar, como se me desse tempo para recuar, mas eu não recuei. O beijo aconteceu de forma natural,
como se já estivesse escrito desde o primeiro instante em que nos encontramos. Foi suave, mas carregado de algo mais profundo, algo que eu ainda não conseguia nomear. Depois daquela noite tudo mudou. Não falávamos sobre o que sentíamos, mas estava ali, nas pequenas coisas. No jeito como ele segurava minha mão ao me ajudar a levantar, no sorriso que surgia quando me via tropeçar de propósito só para provocá-lo, na forma como seu casaco me envolvia quando o frio ficava insuportável. Eu sabia que aquela viagem tinha prazo de validade. Em poucos dias, teria que voltar para minha vida, para minha cidade, para minhas responsabilidades. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava pensar nisso. Na última manhã, acordamos cedo para subir até o ponto mais alto da montanha. O vento era cortante, mas a vista era de tirar o fôlego. Picos brancos que pareciam tocar o céu, nuvens baixas que se misturavam à neve. Ficamos ali lado a lado em silêncio. Ele finalmente quebrou o momento. Você vai embora amanhã. Assenti, sentindo um aperto no peito. Sim. E o que vai levar daqui? Moon, ele perguntou, olhando para o horizonte. Mas eu sabia que sua pergunta ia além da paisagem. Respirei fundo, sentindo a resposta presa na garganta. Eu queria dizer que levaria ele de alguma forma dentro de mim, que aquele encontro inesperado tinha mudado algo irreversível. Mas as palavras não saíram. O silêncio entre nós não foi desconfortável. Pelo contrário, parecia cheio de coisas não ditas, de promessas que talvez nunca se cumprissem, mas que estavam ali, suspensas no ar gelado. Naquele instante, percebi que nossa história ainda não tinha terminado. Talvez fosse apenas o começo. A noite antes da minha partida chegou mais rápido do que eu gostaria. O chalé parecia diferente, como se cada canto carregasse a lembrança dos dias que passei ali. As risadas ao redor da lareira, as conversas até tarde. O calor inesperado de ter alguém tão presente em meio ao frio. Adrian bateu na porta pouco depois do anoitecer. Entrou trazendo 2 taças de vinho e um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Sentei no sofá e ele se acomodou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, observando o fogo crepitar. Nunca gostei de despedidas, murmurei, quebrando o silêncio. Ele me encarou e seus olhos azuis refletiam as chamas da lareira. Nem eu. O peso da partida pairava sobre nós. Inevitável. Eu sabia que não poderia prolongar aquela fuga para sempre. Minha vida estava em outro lugar, e a dele estava ali, entre montanhas e neve. Mas o coração, teimoso, não entendia de fronteiras. Coloquei a taça sobre a mesa e respirei fundo. O que acontece depois de amanhã? Perguntei, quase em sussurro. Ele demorou a responder. Depois, com uma calma que só aumentou o aperto em meu peito, disse: Isso depende de nós. Ficamos olhando um para o outro como se tentássemos decifrar o futuro apenas com os olhos. Então, sem hesitar, ele se inclinou e me beijou. Um beijo diferente do primeiro. Não havia timidez, apenas intensidade, como se ambos quiséssemos gravar aquele momento na memória para sempre. A noite seguiu entre carícias e promessas não ditas. Dormimos juntos, e eu me deixei embalar pelo calor dele, sabendo que o amanhecer traria a separação. Quando o sol começou a despontar, a neve refletindo sua luz dourada, senti meu coração apertar. Arrumei minha mala em silêncio, e ele apenas observava, como se as palavras fossem inúteis. Na estação de trem, o frio parecia mais cortante do que nunca. Eu estava com a passagem em mãos, pronta para voltar. Adrian segurava minha mala, mas não me olhava nos olhos. Finalmente parou diante de mim e respirou fundo. Eu não vou pedir para você ficar. Seria egoísmo. Mas quero que saiba que esses dias foram os mais verdadeiros da minha vida. As lágrimas arderam em meus olhos. Também foram os meus. Ele sorriu. Aquele sorriso de canto que tanto me conquistara. E finalmente me puxou para um abraço apertado. Um abraço que parecia conter todas as palavras que não conseguimos dizer. Quando o trem chegou, senti minhas pernas tremerem. Entrei no vagão, olhei pela janela e o vi parado ali, imóvel, com a neve caindo ao redor. Ele levantou a mão em despedida e eu fiz o mesmo. Enquanto o trem se afastava, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mas, em meio à dor da separação, havia também uma chama de esperança. Algo me dizia que aquele não era o fim, mas o início de algo maior. Porque mesmo longe, eu sabia que havia deixado uma parte de mim naquela montanha e levado uma parte dele comigo. E de algum jeito, nossas histórias ainda iriam se reencontrar.